next to the inspiring talks, music and prayers that always touch our Muito hearts. obrigada pelas palavras inspiradas e pelo hino que nos inspiraram. Muitas irmãs me contam que depois das orações, da música e dos discursos, o que elas mais gostam de observar é a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos deixarem o púlpito acompanhados da sua companheira eterna. Ao falar da esposa Donna, o presidente Boyd K. Packer disse: por causa do ofício que ocupo, tenho a solene obrigação de dizer a verdade. Ela é perfeita. Ela é o sol da minha vida, disse o presidente Dieter Uchtdorf sobre a esposa Harriet. O presidente Henry B. Eyring, ao referir-se à esposa, disse: ela é a pessoa que me faz desejar fazer o melhor possível. E o presidente Thomas S. Monson, falando de sua amada Frances, disse: ela era o amor da minha vida, minha confidente leal e minha melhor amiga. Dizer que sinto saudades dela é muito pouco para transmitir a profundidade de meus sentimentos. Eu também gostaria de expressar o amor que tenho por meu amado esposo Craig. Ele é uma bênção preciosa para mim. Referindo-se a meu marido, há uma frase querida e sagrada em minha bênção patriarcal, que contém a promessa de que minha vida e a vida de meus filhos ficarão bem em suas mãos. É muito claro para mim que Craig é a realização dessa promessa. Nas palavras do escritor Mark Twain, para mim, a vida sem Craig não seria vida. Eu o amo de coração e alma. Atribuições e responsabilidade divina. Hoje, eu gostaria de prestar homenagem aos maridos, pais, irmãos, filhos e tios que sabem quem são e fazem o melhor que podem para cumprir seu papel divino. Eles agem conforme descrito na proclamação da família, provendo o sustento de sua família, presidindo e protegendo-a em retidão. Saibam que sou extremamente consciente de que assuntos de paternidade, maternidade e casamento podem ser difíceis para muitos. Sei que alguns membros da igreja sentem que seu lar nunca alcançará o que eles consideram ser o padrão ideal. Mas hoje eu falo de algo diferente. Estou convencida de que um marido é inquestionavelmente mais atraente para sua esposa quando está servindo em seu papel divino como um digno portador do sacerdócio, principalmente no lar. Eu me regozijo e acredito nestas palavras do presidente Packer para os maridos e pais dignos. Vocês têm o poder do sacerdócio diretamente do Senhor para proteger o seu lar. Haverá ocasiões em que o único escudo entre sua família e as armadilhas do adversário será esse poder. No início deste ano, fui ao funeral de um extraordinário homem comum, o tio Dan, tio de meu marido. Um dos filhos do tio Dan contou-me uma experiência que ele teve quando criança, pouco depois de seus pais terem comprado sua primeira casa. Como eles tinham 5 filhos pequenos para criar, não tinham dinheiro suficiente para colocar uma cerca no quintal. Levando a sério um de seus papéis divinos como protetor do lar e da família, o tio Dan ficou algumas estacas pequenas de madeira no solo e amarrou um barbante de uma estaca para outra ao redor de todo o quintal. E então pediu que seus filhos viessem até ele. Mostrou-lhe as estacas e o barbante, explicando-lhes que se permanecessem no interior daquela cerca improvisada, estariam protegidos. Certo dia, as professoras visitantes ficaram admiradas ao se aproximar da casa e notar as 5 criancinhas paradas obedientemente à beira da cerca, olhando com anseio para uma bola que havia saído para a rua, além dos limites da casa. Uma das crianças correu para chamar seu pai, que, em resposta, correu para pegar a bola. O presidente Ezra Taft Benson disse: ó maridos e pais em Israel, vocês podem fazer tanto pela salvação e exaltação de sua família. Lembrem-se de seu sagrado chamado como pai em Israel, seu mais importante chamado nesta vida e na eternidade, chamado do qual jamais serão desobrigados. Vocês devem ajudar a criar um lar em que possa habitar o Espírito do Senhor. Como são aplicáveis estas palavras proféticas hoje em dia? Deve ser difícil, para não dizer impossível, para homens do convênio viverem em um mundo que não apenas desvaloriza suas responsabilidades e seus papéis divinos, mas também envia mensagens falsas sobre o que significa ser um homem de verdade. Uma das mensagens falsas é:
tudo gira em torno de mim. No outro extremo está a degradante e escarnecedora mensagem de que os maridos e pais não são mais necessários. Rogo-lhes que não deem ouvidos às mentiras de Satanás. Ele abriu mão do privilégio de algum dia tornar um marido e pai, por causa da inveja que ele sente daqueles que têm o papel sagrado que ele nunca terá. Ele está decidido a tornar todos os homens miseráveis como ele próprio. Irmãos e irmãs, precisamos uns dos outros. Como homens e mulheres que cumprem convênios, precisamos edificar e ajudar uns aos outros para ser o povo que o Senhor deseja que sejamos, para trabalhar juntos para edificar a nova geração e ajudá-la a atingir seu potencial divino como herdeira da vida eterna. Podemos fazer como tem feito o Elder Robert G. Hales e sua esposa Mary ao seguir o provérbio: eleve-me e elevá-lo-ei, juntos ascenderemos. Sabemos que nas Escrituras não é bom que o homem esteja só. É por isso que o Pai Celestial criou uma ajudadora idônea para ele. A frase ajudadora significa uma ajudante adequada para ele, digna dele ou correspondente a ele. Por exemplo, nossas mãos são semelhantes umas às outras, mas não são exatamente iguais. Na verdade, elas são exatamente opostas, mas se complementam e são adequadas uma para a outra. Ao trabalhar juntas, são mais fortes. Em um capítulo sobre a família, o Manual da Igreja contém esta declaração: a natureza dos espíritos masculinos e femininos é tal que ambos se completam. Observe o que diz: se completam, não competem um com o outro. Estamos aqui para ajudar a edificar um ao outro, regozijando-nos juntos à medida que nos tornamos o melhor que podemos ser. A irmã Barbara B. Smith ensinou sabiamente: há muito mais alegria quando nos regozijamos com o sucesso alheio e não apenas com o nosso. Quando buscamos completar em vez de competir, é muito mais fácil apoiarmos uns aos outros. Quando eu era uma jovem mãe de vários filhos pequenos, ao final de dias cheios de fraldas, louças e broncas, ninguém cantava o hino da primária. Quando chega em casa o meu pai, mais enfaticamente do que eu. Fico triste ao admitir que nem sempre eu estava alegre quando Craig chegava em casa contente depois de um dia de trabalho. Ele sempre cumprimentava cada um de nós com um beijo e um abraço, e transformava muitos dias difíceis e às vezes desastrosos em agradáveis momentos em família. Gostaria de ter sido um pouco menos preocupada com a lista interminável de tarefas a fazer e me preocupar com as coisas que mais importavam. Eu teria parado com mais frequência, desfrutado de momentos sagrados com minha família e expressado mais gratidão a Ele por abençoar nossa família. Não muito tempo atrás, uma irmã fiel da igreja compartilhou uma profunda preocupação sobre a qual ela estivera orando havia algum tempo. Seu coração ficava pesaroso ao observar que às vezes falavam desrespeitosamente tanto ao marido como sobre ele, inclusive na frente dos outros em sua ala. Ela então me contou que quando jovem desejava e orava fervorosamente para encontrar e se casar com um digno portador do sacerdócio com quem pudesse edificar um lar feliz. Ela havia crescido em um lar onde sua mãe governava a casa e seu pai cedia às exigências da esposa a fim de manter a paz no lar. Ela sentiu que havia uma maneira melhor. Não viu esse exemplo no lar em que fora criada. Mas, ao orar fervorosamente pedindo orientação, o Senhor abençoou para saber como criar com o marido um lar no qual o espírito fosse recebido calorosamente. Já estive na casa dela e posso testificar que é um lugar santo. Irmãos e irmãs, com frequência falamos palavras amáveis uns aos outros. Quando foi a última vez que elogiei sinceramente meu cônjuge, quando sozinhos ou na presença de nossos filhos? Número 2. Quando foi a última vez que agradeci ao meu cônjuge, expressei meu amor a ele ou roguei fervorosamente por meu cônjuge em oração? 3. Quando foi a última vez que recusei-me a dizer algo que poderia magoá-lo? 4. Quando foi a última vez que pedi desculpas humildemente, sem acrescentar as palavras "mas se ao menos você tivesse" ou "mas se ao menos você não tivesse"? 5. Quando foi a última vez que escolhi ser feliz, em vez de exigir estar certa? Se durante alguma dessas perguntas você encolheu-se ou sentiu extrema culpa, lembre-se do que o Elder David J. Bednar ensinou.
A culpa é para nosso espírito o que é a dor para nosso corpo, um aviso de perigo e uma proteção contra lesões adicionais. Peço que cada um de nós atenda ao apelo sincero do Elder Jeffrey R. Holland. Irmãos e irmãs, nessa jornada longa e eterna, para tornarmos-nos mais semelhantes ao Salvador, procuremos ser homens e mulheres perfeitos, ao menos em um aspecto. Não tropeçando em palavra ou, para dizer claramente, falando em uma nova língua, a língua dos anjos. Enquanto me preparava para esta oportunidade hoje, o Espírito me ensinou e eu me comprometi a falar palavras amáveis com mais frequência para meu querido esposo e a respeito dele, a edificar os homens da minha família e a expressar gratidão pelo modo como eles cumprem seus papéis divinos e complementares. Fiz o compromisso de seguir o provérbio eleve-me e elevá-lo-ei e juntos ascenderemos. Vocês se juntarão a mim com o propósito de buscarmos a ajuda do Espírito Santo para ensinar-nos como melhor edificar uns aos outros em nossos papéis como filhas e filhas do convênio de amorosos pais celestiais. Sei que por meio do poder capacitador da expiação e de nossa fé em Jesus Cristo, podemos ter êxito. Oro para que depositemos nossa confiança nele para nos ajudar a auxiliar uns aos outros, em nome de Jesus Cristo. Amém.